Então, cria-se aí mais um nó nessa complexa negociação dos investigadores com o Vorcaro, por conta desse personagem que é central, é homem-bomba, homem-chave. Qual é a razão de um ministro do Supremo Tribunal Federal encontrar-se com duas pessoas que estão presas? Uma por pagar 146 milhões para outra e a outra por receber. Uma gangue. Então, meus caros, essas delações podem demorar, pode ter muito blá 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 desses delatores, mas o ministro Moraes está cercado. Não tem como ele sair disso. Caçadora de juízes corruptos destrói Gilmar Mendes sem dó, sem pena, sem piedade. Olha aqui comigo. Sejam bem-vindos, o meu nome é Bruno. Deixe o seu like e inscreva-se no canal. Presidenciável pede a prisão de Moraes e Toffoli e propõe algo que pode atingir todos os ministros do STF. É isso mesmo. Durante a agenda pública realizada nesta quinta-feira, o pré-candidato à presidência da República, Romeu Zema, apresentou propostas voltadas ao Supremo Tribunal Federal e fez críticas diretas a integrantes da corte. Entre as ideias defendidas está a criação de mandatos para ministros e mudanças estruturais no funcionamento do tribunal. Abre aspas. A primeira coisa que eu vou fazer é acabar com a farra dos intocáveis. Minha primeira medida será propor ao Congresso um novo Supremo. Um Supremo em que seus membros prestem contas dos seus atos. Um Supremo em que parentes de ministros não possam ter negócios jurídicos. Um Supremo com idade mínima de 60 anos e mandato de 15, para que seja a coroação de uma carreira irretocável. O judiciário é importantíssimo, mas hoje ele está sendo o contrário. Hoje os exemplos piores do Brasil estão vindo do Supremo Tribunal Federal, que se tornou um balcão de negócios. Está claríssimo. E precisamos não só tirar 2 ministros de lá, pelo que já se viu, como também mandá-los para a prisão, em nome de uma democracia. Fecha aspas. Malu Gaspar revela o desespero nos bastidores de Brasília com nova prisão no caso Master. É isso mesmo. A Polícia Federal prendeu nesta quinta-feira o ex-presidente do BRB, Paulo Henrique Costa, acusado de corrupção passiva e lavagem de dinheiro de propinas recebidas do Banco Master para aprovar as compras de carteiras fraudulentas. Os investigadores identificaram 6 imóveis que teriam sido recebidos como propina, 4 em São Paulo e 2 em Brasília, avaliados em 146 milhões no total. Além de Costa, também é alvo da operação o advogado Daniel Monteiro, responsável pela administração dos fundos e contas que o dono do Banco Master, Daniel Vorcaro, usou para desviar os recursos do banco e pagar propina para políticos e autoridades. Homem de confiança de Vorcaro, Monteiro representou o Master em negociações com o BRB. Ao vivo na Globo News, a jornalista Malu Gaspar afirmou que a prisão de Daniel Monteiro ligou o alerta em Brasília. Conta tudo dessa sua apuração, Malu. Boa tarde, seja bem-vinda. Pois é, André, já faz um tempo que eu venho ouvindo falar do Daniel Monteiro pelo fato de justamente ele ser o personagem que organizava essas estruturas para o Daniel Vorcaro. Primeiro ele organizou a estrutura que o Daniel Vorcaro usou para desviar o dinheiro. Então, não sei se a gente comentou aqui, eu lembro que a gente falou, eu e você, sobre o medo que o Vorcaro tinha do dinheiro dele desaparecer das contas onde ele tinha escondido ao redor do mundo. E que se esse dinheiro desaparecesse, ele ia ficar sem ter o que entregar num acordo de delação premiada. Quem organizou toda a estrutura para ele distribuir o dinheiro mundo afora foi o Daniel Monteiro, que é um advogado que atuava para o Vorcaro e para o Master, mas não era do Master. Ele ficava no Master, ele ia lá, mas ele era uma pessoa meio que atuava no paralelo. E não só ele fazia as contas, organizava as contas secretas do Vorcaro, como por ter organizado essas contas secretas, ele também organizava a distribuição de propina. Você vê aí nessa operação, ficou muito claro que era ele quem cuidava de montar as contas de fachada, as empresas de fachada, de fazer os pagamentos, negociar os imóveis, porque ele sabia onde estava o dinheiro e para onde o dinheiro deveria ir. Portanto, ele é um homem-chave nesse esquema. Ele sabe, possivelmente, até mais do que o próprio Vorcaro,
com detalhes de onde ele botou as contas, para onde ele mandou o dinheiro, qual o nome da offshore dos políticos a quem ele pagava. Então, a gente está falando de um personagem central nessa história. E é por isso que quando a Polícia Federal começa a ver uma chance de pegar o Monteiro junto com o Paulo Henrique Costa, cresce o olho dos investigadores muito mais no Monteiro do que o Paulo Henrique Costa. Porque o Paulo Henrique Costa está destrinchado, pelo menos essa parte da participação dele. Ele recebeu esse dinheiro, acho que tem muita coisa para responder ainda, porque, por exemplo, se você tinha que chegar a 146 milhões de reais, isso provavelmente foi calculado de alguma maneira, como propina, como parte de algum negócio. Queremos saber qual foi a conta que foi feita. Se o Paulo Henrique Costa recebeu mais dinheiro, a gente também precisa saber. Porém, o que o Daniel Monteiro sabe é algo que a Polícia Federal ainda não vislumbrou. E ele pode entregar informações relevantes à Polícia Federal. Pode ser que ele não entregue nada, mas cria-se aí, André, um potencial foco de conflito entre o Vorcaro e o outro membro do esquema. Porque se vamos supor que esse Daniel Monteiro resolva falar, aí ele vai tirar o valor da delação do Daniel Vorcaro. Vai contar coisas que o Daniel poderia contar. Então, cria-se aí mais um nó nessa complexa negociação dos investigadores com o Vorcaro por conta desse personagem que é central, é homem-bomba, homem-chave. Meus amigos, olha só, pensa comigo. Hoje, o ex-presidente do BRB, que iria comprar o Master, foi preso. Foi preso, tinha recebido 146 milhões e os advogados dele agora já saíram para a imprensa dizendo que ele vai falar. E que ele tem um arsenal de provas contra tudo e todos. Que ele vai delatar pessoas dos 3 poderes e que ele tem até uma inteligência artificial que ele já criou para poder selecionar o que ele vai dizer de cada pessoa. Tudo muito rápido. A gente já está ouvindo essa ladainha de um vai falar, outro vai falar, um tem um arsenal, outro tem um arsenal, há muito tempo. Há muito tempo a gente está ouvindo que essas pessoas podem dizer isso, podem dizer aquilo e ninguém acaba dizendo nada. Está todo mundo já meio de saco cheio. Agora, vamos lá. Tem uma questão aqui que é central. Vocês se lembram que no início desse ano a imprensa noticiou que o Moraes teria se encontrado num bunker na casa do Vorcaro. Lembram-se disso? Encontrou-se na casa do Vorcaro para tomar vinho, fumar charuto. Se lembram dessa história? Com quem que o Moraes estava nesse encontro, segundo a imprensa? Com o Vorcaro e com o ex-presidente do BRB, que agora acaba de ser preso. Os dois estavam com o Moraes. O Moraes, à época, isso foi no dia 27 de janeiro desse ano. Moraes nega encontro na casa de Vorcaro com o presidente do BRB, à época. Moraes negou. O Moraes negou. Mas a imprensa disse, nós mantemos a notícia. Nós bancamos, ele estava. E ficou por isso mesmo. Né? Como tudo que vem da grande imprensa, o Moraes deixa por isso mesmo, por enquanto. Então, a notícia é que o Moraes estava com o Vorcaro e estava com o presidente do BRB, que hoje foi preso. O Vorcaro está preso e falou que vai delatar. O ex-presidente do BRB está preso e falou que vai delatar. Então, meus caros, agora o cerco ao Moraes não tem como ir adiante. Ou a imprensa está mentindo e esse encontro foi uma invenção, e aí a imprensa precisa se justificar, ou o Moraes está mentindo, e aí o Moraes precisa pagar. Ou esses dois vão ter que delatar o Moraes. Imagina só, os dois vão ter que dar a mesma versão dos fatos, ou os dois vão estar mentindo e a delação deles não vai valer nada. Veja como é séria essa situação. O Moraes está cercado nesse fato. Não tem jeito, alguém aqui está mentindo, ou a imprensa, ou o Moraes, ou os que vão delatar. E se os que vão delatar estiverem mentindo, não tem delação. E se a imprensa estiver mentindo, o Moraes tem que colocar a imprensa, a grande imprensa, a Globo, CBN, todo mundo, Metrópolis, que deu a notícia, tem que botar no inquérito das fake news. E se quem está mentindo é o Moraes que tem que ser investigado. Porque ele mentiu sobre um encontro com um bandido, com 2. Agora, 2 presos. Então, e se houve o encontro e o Moraes mentiu, o Moraes tem que explicar
Qual é a razão desse encontro? Qual é a razão de um ministro do Supremo Tribunal Federal encontrar-se com duas pessoas que estão presas? Uma por pagar 146 milhões para outra e a outra por receber. Uma gangue. Uma gangue. Então, meus caros, essas delações podem demorar, pode ter muito blá 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 desses delatores, mas o ministro Moraes está cercado. Não tem como ele sair disso. Muito difícil a gente achar que a Globo está mentindo, não é? Não dá ponto sem nó a Globo. O Metrópolis, esses jornais. Se estiverem, por que o Moraes não fez nada até agora? Se era uma grande mentira, por que o Moraes está quieto até agora? Então é difícil que seja a imprensa que esteja mentindo. Muito difícil que os delatores mintam e a gente e seja homologado. Pô, os caras estão ali com a espada no pescoço, vão mentir? Então, o mais provável que quem esteja mentindo nessa história seja o Moraes. Não será a primeira vez. Vamos aguardar, porque o cerco ao Moraes está sendo fechado. Caçadora de juízes corruptos destrói Gilmar Mendes sem dó, sem pena, sem piedade. Olha aqui comigo. Gente, eu tô amando essa semana. Vocês acompanharam aqui no canal, né? Gilmar Mendes surtou, chamou senadores e milicianos, correu pra PGR pedindo a cabeça de Alessandro Vieira, atacou Zema, coitado do Zema, lá no X, o Zema que não faz mal pra uma mosca, foi lá e foi atacado por Gilmar. Aí Gilmar perdeu completamente a compostura. E agora quem que entra em cena? Ela, Eliana Calmon. Se você não conhece o nome, presta atenção. Eliana Calmon foi ministra do Superior Tribunal de Justiça, foi corregedora do Conselho Nacional de Justiça e ficou conhecida no Brasil inteiro como a caçadora de juízes corruptos. É a mulher que ousou dizer que onde há fumaça há fogo, falando sobre a magistratura, e que cunhou a famosa frase do tal dos bandidos de toga. Ela não é política, ela não é jornalista, ela é uma jurista, uma técnica que dedicou a carreira a fiscalizar e investigar juízes que praticam irregularidades ou até crimes. Quando a Calmon fala sobre abuso de poder no judiciário, pouquíssimas pessoas do país têm a mesma autoridade que ela. E o que foi que ela disse? O Estadão publicou uma entrevista imperdível da Eliana Calmon em que ela classificou a representação do Gilmar Mendes contra o Alessandro Vieira lá na PGR como uma vingança e revanche. Leia aqui comigo o que foi que ela falou. Houve uma precipitação do Gilmar Mendes para, assodadamente, apressadamente, atropeladamente, representar contra o senador. Isso é que me parece uma vingança e uma revanche. Vingança. Revanche. Gente, não fui eu que disse. Não foi político de oposição. Foi uma ex-ministra do STJ. Tá aí a foto dela. Corregedora do CNJ. A mulher que caçou juiz corrupto durante anos. A Calmon, ela desmontou a tese do Gilmar de que o Vieira teria cometido um abuso de autoridade ao indiciar ministros do STF lá na CPI do crime organizado. Olha isso aqui, ó. O senador Alessandro Vieira agiu como qualquer autoridade judiciária quando está à frente de uma investigação em processo antes da denúncia. É o que ele fez. Não disse que ninguém era culpado. Ele não agiu com abuso de autoridade, na medida que estava imbuído de autoridade constitucional. A Constituição é simples, gente. A Constituição, ela dá ao relator poder de investigar. Vieira investigou. Gilmar não gostou do resultado e aí chamou o que Vieira fez de crime. Essa é a lógica covarde e revanchista de quem acostumou a nunca ser questionado. É democracia quando convém e perseguição quando incomoda? É isso, Gilmar. E olha aqui essa frase mais devastadora que ela soltou. Eu tenho todo o respeito ao STF, mas não significa que os seus membros sejam infalíveis e que não possam cometer erros e equívocos. Eles também precisam ter todas as punições quando procedem de forma irregular. Ao se afastar das normas constitucionais e comportamentais, eles podem ser examinados do ponto de vista penal como qualquer outro brasileiro. Qualquer outro brasileiro. Durma com essa, ministro Gilmar. Ministro do STF pode ser investigado, punido, examinado penalmente. Calmon disse o que metade do país pensa e a outra metade tem medo de dizer. E ela cravou aqui esse diagnóstico final, ó. O STF é o tribunal que não aceita que haja qualquer crítica a qualquer membro. O que eles dizem é que ir contra a democracia, criticar alguém, né? Ora, eles não são a democracia.
Eles não são a nação brasileira e não são o STF, eles são membros do STF. Eles não são a democracia, são membros do STF. Gente, vamos grudar essa frase lá no STF, vamos colocar lá naquela parede, atrás das cadeiras. Vocês não são o STF, são membros. Criticar Gilmar não é atacar Supremo. Pelo contrário, é defender o Supremo contra abuso de Gilmar. Investigar Gilmar não é atacar a democracia, é defender a democracia contra abusos de ministros. Isso é o mínimo que exige um Estado de Direito. Gilmar surtou, ameaçou, atacou, pediu a cabeça do relator, relevou uma invertida, uma aula pública de uma das juristas mais respeitadas de todo o país. Que semana, gente! O que você achou da fala da ministra Eliana Calmon, hein? Me conta nos comentários. Se eu dissesse nesse vídeo que ministros ou juízes da nossa Suprema Corte, do Supremo Tribunal, vendem votos, eu seria colocado no inquérito imediatamente e muito provavelmente o Alexandre de Moraes mandaria fazer uma busca e apreensão na minha casa. Outra busca e apreensão na minha casa. Só que o que aconteceu hoje foi além disso. Não é uma pessoa comum, um deputado, um bolsonarista, não. É um próprio juiz do Supremo Tribunal de Justiça que faz essa afirmação. Olha o nível que nós chegamos. O João Otávio de Noronha, o ministro do STJ, durante um voto que ele estava dando num caso envolvendo a empresa Hyundai, então, uma empresa que tem muito dinheiro, teria muito dinheiro para comprar votos, não é não? Ele faz uma declaração, ele pausa o seu voto para fazer uma declaração que chamou a atenção do Brasil. É como se fosse uma denúncia o que ele está fazendo. Sem perceber, ele fez uma denúncia gravíssima. Bom, vamos escutar para você entender a podridão que virou o judiciário brasileiro. Não é à toa que hoje a população reconhece que a maior ameaça à nossa democracia é o judiciário. Eu, antes de seguir aqui, eu quero fazer um registro. Doutor Júnior, embora Vossa Excelência seja o advogado constituído, nos autos, legitimamente constituído e atuando muito bem, eu recebi mais de pedidos de 10 audiências para pessoas para falar do mesmo processo. E sem considerar a quantidade de pedidos que teve no meu gabinete para adiar o processo. Ok, ele está falando aqui que, além do advogado, mais de uma dezena de pessoas entram em contato com ele para falar sobre esse julgamento específico, para que fosse adiado, para interferir no resultado do julgamento. Vossa Excelência esteve aqui, acompanhou. Hoje mesmo ainda ligaram perguntando se podia adiar o processo, quando eu falei que já estava determinado. Isso mostra, e não nada a ver com os senhores, né, que Brasília está ficando difícil. Quantidade de interferência em processo alheio, onde advogado se encontra regularmente constituído. Essa interferência tem crescido em número, ou seja, todo mundo vendendo voto por aí. Como é que é? Vamos de novo? Se encontra regularmente constituído. Essa interferência tem crescido em número, ou seja, todo mundo vendendo voto por aí, pelo Brasil afora. Todo mundo vendendo voto por aí, pelo Brasil afora. Aí eu trago para você essa matéria aqui, ó. Zanin manda para a prisão operador de esquema de venda de sentenças que estavam em regime domiciliar. Esse cara trabalhava no STJ, só que tem um problema. Para se vender uma sentença, tem que ter a assinatura do juiz. O juiz tem que assinar, o assessor ali, o colaborador pode até fazer o relatório, pode até escrever o voto, mas quem assina é um juiz. Então nós temos aí um esquema de venda de sentenças acontecendo no STJ, nós temos um próprio juiz do STJ afirmando que está tendo muita compra de votos por aí. A pergunta que a gente se faz, e eu reforço que é apenas uma pergunta, eu acredito que não seja crime fazer uma pergunta. A venda de sentença só acontece no STJ? Será que fazer um contrato com algum familiar seu de 129 milhões de reais não é uma forma de talvez ali negociar uma sentença? Ou investir num fundo seu, ou comprar uma empresa sua com preço acima do mercado, na qual o ministro seja sócio oculto, também não poderia ser uma forma de comprar sentença? Ou oferecer viagens de jatinho, que somando daria 1 milhão de reais. Não seria isso também uma forma de comprar sentença?
Só que tem uma coisa, o STF pode investigar o STJ. Quem vai investigar o STF? Porque quando se tenta criar uma investigação do STF, como foi feito no relatório do crime organizado, onde se tentou indiciar 3 ministros do STF e o Procurador-Geral da República, os ministros do STF vão para cima do delator, do relator, daquele que faz a denúncia, e querem caçar agora o Alessandro Vieira. Quando um crime acontece por ministros do STF, quem pode fazer alguma coisa? Qual é a autoridade que ficaria acima disso? O Senado? Como que o Senado vai fazer? Esse Senado vai fazer uma coisa de maioria covarde se eles também têm um rabo preso por terem participado de algum esquema de corrupção aqui ou ali. Cria-se um acordo de não destruição mútua. Eu te protejo, você me protege. Eu seguro o seu impeachment, né, Alcolumbre? Mas vocês seguram o inquérito contra mim e aí a gente vai ser feliz. Tá rolando uma CPI. Tem problema não, vou barrar essa CPI, vou trocar a composição da sessão, não vou deixar que o relatório seja aprovado, não vou deixar que ela seja prorrogada. Beleza, enquanto isso, no STF, eu vou dar habeas corpus para todo mundo. Ninguém vai ser obrigado a ir lá a fazer a sua depoimento. Ninguém vai ser obrigado a testemunhar. E assim seguem de mãos dadas, corruptos do Legislativo e corruptos da nossa Suprema Corte. E aí você, quando fica chateado, indignado e fala alguma coisa, você é uma ameaça à democracia. Você está tentando derrubar o Estado democrático de direito. Sua vida tem que ser destruída pelo bem funcionamento desse Estado democrático do Brasil. Obrigado a você que assistiu esse vídeo até aqui. Deixe o seu comentário e não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like. Até a próxima!